Constituição diz que a saúde é direito de todos e dever do Estado, sendo garantido o acesso universal e igualitário às ações e serviços para todos os brasileiros e também aos estrangeiros. No artigo 5º de hoje, vamos falar sobre como funciona o Serviço Único de Saúde, o SUS, e quais desafios ele enfrenta. Antes, vamos ver o que diz a Constituição. O caput do artigo 5º diz que todos são iguais por lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade. Eu converso sobre o Serviço Público de Saúde com Ana Lobo, advogada de Direito Médico e da Saúde e secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, e com Tiago Campos, que é advogado especialista em Direito Sanitário e vice-presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado. E antes da gente começar a nossa conversa, nós vamos assistir a um trecho do programa Repórter Justiça, aqui da Rádio e TV Justiça, sobre como surgiu o Sistema Único de Saúde. Considerado um dos maiores e mais complexos sistemas de saúde pública do mundo, o nascimento do SUS se dá em 1988, com a promulgação da Constituição da República Federativa do Brasil. Assim que foi criado, o Sistema Único de Saúde passou a oferecer a todo cidadão brasileiro alcance integral, universal e gratuito a serviços de saúde, sem discriminação. Antes, o Sistema Público de Saúde prestava assistência apenas aos trabalhadores vinculados à Previdência Social. Desde que foi criado, o SUS beneficia milhões de brasileiros, desde procedimentos ambulatoriais simples a atendimentos de alta complexidade, como transplantes de órgãos. Ele também promove campanhas de vacinação e ações de prevenção de vigilância sanitária, como fiscalização de alimentos e registro de medicamentos. É composto pelo Ministério da Saúde, estados e municípios e mantém em sua cartilha o foco na saúde com qualidade de vida, visando a prevenção e a promoção da saúde de todos os brasileiros. Doutora Ana, quais as bases jurídicas do SUS? Nós temos várias bases jurídicas do SUS. A Constituição Federal, ali no seu artigo 196 a 200, nós temos a Lei Orgânica 8080 de 90, temos a Lei 8.142 de 90, a Lei 5780 de 2011. Então, lei é o que não falta, né, lei doutora não Ana? falta. Doutor Tiago, o senhor pode fazer um recorte histórico da criação do SUS, aí, do Serviço Público de Saúde, desde a reforma da saúde até a nossa Constituição? Vamos lá, eu acho que é importante lembrar a história para que a gente possa compreender o que o SUS é hoje e o que ele significa. Em primeiro lugar, lembrar que o SUS ele é criado a partir do movimento popular, a partir da mobilização da sociedade civil, ali no início da década de 70, um movimento que ganhou o nome de Movimento da Reforma Sanitária e que lutava, junto com a luta pela redemocratização do país, pelo resgate às liberdades individuais, para uma garantia de um direito humano fundamental. A ordem mundial já previa, em grande medida, desde a Segunda Guerra Mundial, saúde como direito. E previa como um conceito ampliado. Saúde não era apenas ausência de doença. Saúde era reconhecer, antes de tudo, que é um bem-estar físico, mental, social. Era, portanto, um direito social. A luta dessas pessoas no território nacional, ele desencadena num evento talvez o mais importante de todos nessa história, que é em 1986, aqui em Brasília, a gente realiza a 8ª Conferência Nacional de Saúde. Uma conferência marcada pela presença popular e pelos anseios de um processo de redemocratização que chegava, enfim, ao nosso país. Vivíamos um período de ditadura militar, de restrição das liberdades e garantir saúde à população era essencial. Nós vimos de um modelo de assistência à saúde muito voltado apenas para aqueles poucos que tinham naquele período vínculos formais de emprego. E precisava se construir um ambiente que assegurasse a todas as pessoas, sem distinção, saúde. Mas não só acesso médico hospitalar, não só acesso em unidades de saúde, mas especialmente que essas pessoas não adoecessem. O que a gente sai daquela conferência é com a diretriz clara de que precisava construir um sistema de saúde que fosse um sistema
que cuidasse das pessoas, que evitasse o adoecimento e que tivesse como central, um elemento central, a participação comunitária. Era uma luta social e assim a gente conseguiu emplacar ali na Constituinte saúde como direito. Pela primeira vez nas nossas constituições, a saúde aparece como direito e a gente expressa, mais do que isso, um conjunto normativo robusto, como a doutora Ana falou, a partir de um conjunto de 6 artigos, né, de 4 artigos, de 96 ao 200, um conjunto de uma política pública importantíssima, além de garantir direito, orientar como uma política pública, a partir do Sistema Único de Saúde, deveria ser realizada. Doutora Ana, e é importantíssimo isso, né, de pela primeira vez constar na Constituição a saúde como um direito, né? Sim, a importância da participação social através das conferências, porque essas conferências elas existem até hoje, não só as conferências, mas tanto o Conselho de Saúde, que é a forma que a população ela consegue participar das decisões ali do SUS mesmo. E a participação ativa, não é uma participação, mera participação só ali observando. Os conselhos têm um papel essencial, porque eles têm um poder não só como um órgão de escuta, mas ele tem um poder de deliberar sobre. A partir das conferências, como a doutora Ana pontuou, o sistema orienta os gestores de política quais são as diretrizes que devem ser expressas nos seus planos de saúde para que a política de saúde funcione adequadamente e atenda às necessidades sociais da população. Quer dizer que a gente pode dizer, então, que essas políticas são construídas a várias mãos, né, doutora Ana? A várias mãos. Inclusive, é garantido 50% da participação dos usuários e 50% de outra é dividido entre as pessoas, os gestores e os trabalhadores de saúde. Então, não é só ali as diretrizes feitas só com uma parte da população, né? Só os gestores, não, são gestores, trabalhadores e a população. Então vamos falar um pouquinho da Lei 8.080 de 1990, doutora Ana. Sim, ela dispõe das condições de promoção, de prevenção e de recuperação. A promoção são aquelas ali as ações contra o tabagismo, antitabagista, quando te entrega a camisinha ali nas UBSs, a prevenção, quando a doença já está instalada, e a recuperação, que seria ali um tratamento mais ali na atenção terciária. E também fala um pouquinho sobre o funcionamento do SUS. Na lei também, ela dispõe sobre o objetivo do SUS, né, que é realmente identificar quais são esses fatores determinantes sociais, coletar esses dados, que é muito importante para saber aonde tendo uma doença, quais são as necessidades básicas daquela região e também divulgação dessas atividades todas. Agora a senhora falou em atenção terciária, só explica para a gente o que é. São várias, né? Na verdade, o SUS ele tem várias complexidades, né? Você tem a atenção primária, você tem a secundária e a terciária. A primária é ali quando você está com uma dor, machucado, ou até mesmo ali tem um médico da família que tem nas suas unidades básicas. Na secundária já é onde já tem a doença instalada e você tem ali o cardiologista, o reumatologista. E depois você tem a terciária, que seria mais difícil, né? Que são realmente em algumas cirurgias mais específicas e também ali no transplante de órgãos, que de fato tem a maior necessidade de uma especificação maior. Se eu puder, eu acho que é importante dizer que a gente constituiu, como política pública para garantir o direito à saúde, um sistema único de saúde. E da ideia de um sistema único, pressupõe que eu tenha um sistema único dentro de uma federação de 3 níveis de governo, então nós temos a Federação Trina, e que esse sistema precisa ter uma lógica sistêmica. Não são pontos isolados de atenção e de cuidado que tem numa rede. E para isso a gente organiza a partir das regiões de saúde e a partir dos níveis de complexidade. Bom, e esse é um assunto que chama a atenção da população e nós temos uma pergunta de um telespectador. Vamos conferir. Quais os serviços de saúde oferecidos pelo SUS? Doutora Ana, como a gente viu aqui, tem desde os serviços mais básicos até os mais avançados, né? Tem desde o medicamento, ali machuquei, do band-aid, até realmente o transplante de órgão. Então, o SUS, ele é completo.
O SUS tem como diretriz a integralidade do cuidado. Integralidade do cuidado tem a ver com garantir em todos esses níveis de complexidade, mas não só na assistência médico-hospitalar, mas especialmente nas ações de promoção e prevenção. Bem interessante isso, né? Porque a gente não pensa nessa complexidade quando está sentado ali no trabalho ou está num restaurante almoçando, né? A vigilância em saúde, a saúde do trabalhador, a vacina, os transplantes, a HIV e AIDS, a políticas extremamente reconhecidas, isso também é um problema do SUS. Podemos também incluir aí o rótulo nutricional dos produtos que você compra no supermercado e o meio ambiente. Sim. E para manter um sistema desse é necessário um orçamento gigante, né? Tem uma previsão legal de quanto é esse orçamento, doutora Ana? Sim, ano passado, no projeto de LOA, foi previsto 218 bilhões. Acontece que foram alocados esse ano 215 bilhões, que é 3 bilhões a menos. Mas parece até muito, né? O valor, assim, nossa, bilhões. É difícil pensar em tanto zero, né? Só que pensa, como o doutor falou, o SUS não é só o que você consegue observar de perto. Não é só o hospital, a unidade básica ali do postinho do bairro. Ele é muito mais, é a vigilância sanitária, essa parte toda também da inspeção nutricional, dos rótulos que eu falei, do que o doutor falou também sobre o meio ambiente. Então, tudo isso é SUS. O SUS não é só os hospitais. Lembrar, e aí sempre olhando para trás para a gente entender o presente. Quando a gente coloca de pé lá na 8ª Conferência o Sistema Único de Saúde, há uma diretriz clara de que para garantir direitos é preciso também garantir alocação orçamentária suficiente. E o SUS já tinha isso como meta. O Brasil desenvolve, então, um outro orçamento, um orçamento específico da Seguridade Social, para dar conta de 3 macroações: saúde, assistência e previdência. E o pacto lá era de que 30% desse recurso fosse destinado para o Sistema Único de Saúde. O problema é que, desde a promulgação da Constituição, desde o primeiro gestor que sentou ali naquela cadeira do Ministério da Saúde, ele não conseguiu encontrar suficiente recurso para dar conta disso. E a gente vive, desde então, um processo de subfinanciamento. Nós temos alocados menos recursos do que a maior parte dos países que possuem sistemas universais de acesso à saúde, como o do Brasil. Bom, nós vamos fazer uma rápida pausa aqui na nossa conversa e voltamos a falar sobre o Serviço Único de Saúde no próximo bloco. O artigo 5º volta já. O artigo 5º está de volta, hoje falando sobre o SUS, Sistema Único de Saúde, criado para garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para todos os brasileiros e também aos estrangeiros. E eu continuo conversando com Ana Lobo, advogada de Direito Médico e da Saúde e secretária da Comissão de Direito à Saúde da OAB do Distrito Federal, e com Tiago Campos, advogado especialista em Direito Sanitário e vice-presidente do Instituto de Direito Sanitário Aplicado. Doutor Tiago, vamos começar esse bloco, então, falando um pouquinho sobre os desafios do SUS. O senhor terminou aí falando que o orçamento nunca é suficiente para o que precisa, né? Quais são os principais desafios? Há algum tempo atrás, eu sempre começava essa resposta dizendo que o maior desafio é o financiamento. Hoje eu entendo que talvez o maior desafio seja de conquistar, como pretendiam aqueles integrantes do movimento da reforma sanitária, mentes e corações em defesa daquilo que é fundante no sistema único de saúde. O SUS é pautado basicamente sobre uma lógica de solidariedade. Aquilo que a gente previu lá na Constituição, no artigo 3º, o objetivo da República é constituir uma sociedade livre, justa e solidária. E o SUS nasce a partir disso. As pessoas precisam voltar a compreender que cuidar um do outro é essencial, de que nós somos seres interconectados. E a saúde de o bem-estar de tem a ver com o nosso próprio bem-estar. Se nós tivéssemos no Brasil aquilo que a gente tem, por exemplo, na Inglaterra, com o sistema inglês de saúde pública, aquela correlação entre população e aquela política, talvez o SUS tivesse mais recursos, talvez o SUS tivesse melhor controle
controle sobre a gestão pública dele, nós tivéssemos melhor resultados, inclusive do ponto de vista assistencial da nossa população. E quando a pessoa, doutora Ana, não consegue o atendimento, tem ali negado, o que ela pode fazer? Bom, poderia responder primeiro judicializar, mas não é essa a solução. Primeiro tem que esgotar todas as esferas administrativas. Por quê? Porque normalmente a pessoa, não tenho ali o medicamento, eu não tenho o procedimento, vai correr, vai judicializar, vou lá bater na porta do judiciário. Mas não tentou antes realmente ver se tinha aquele medicamento, se aquele medicamento ele podia ser substituído por outro medicamento que tinha ali no Rename, que seria a lista incorporada do SUS. Aqueles medicamentos que estão ali, que foram incorporados, que o SUS já cede para as pessoas. Então, primeiro de tudo, olhar se tem o medicamento, se ele pode ser substituído. Só depois judicializar. Já que falamos em remédio, então, doutor Tiago, como é que funciona a assistência farmacêutica do SUS? A política pública de saúde divide a assistência farmacêutica na mesma linha do que eu estava explicando sobre níveis de complexidade. Então, eu tenho a farmácia básica, aquela que as pessoas acessam nos níveis primários de atenção à saúde, nos postos de saúde, com os médicos da família. Então, ali eu tenho uma dispensação daqueles medicamentos. Eu tenho medicamentos do nível ali secundário e eu tenho a farmácia de alta complexidade, aquela que, no geral, até para sua dispensação, precisa ser feito dentro de unidades de saúde e com cuidado. Então, saber e reconhecer de que modo isso está organizado é importante para que o cidadão vá e bata a porta daquilo onde ele vai encontrar o que precisa. Bom, já que o senhor falou de cobrança aqui, nós temos uma pergunta de telespectador sobre isso. Qual é o principal impacto da judicialização da saúde no sistema de saúde brasileiro? Doutora Ana, a senhora falou aí que judicialização só em último caso, né? Qual é o impacto quando isso acontece? Ao mesmo tempo que a judicialização ela não é boa em relação quantidade de judicialização, sabe aquelas aventuras, vou judicializar. Sem tentar antes descobrir uma alternativa. Antes, que infelizmente, muitos colegas meus às vezes fazem, como aventura, né? Não sendo dessa forma e sendo uma judicialização consciente, aonde se tentou todas as formas, foi ali na farmácia, tentou resolver, viu se estava o remédio lá na lista, no Rename, não encontrou, não substituiu, de fato não conseguiu e a doença é uma doença grave e que tem evidências do tratamento ou até do medicamento, sim, judicializar. O que faria realmente seria muito benéfico, sim, na mudança e na evolução das leis. Lembrar que o acesso à justiça é uma garantia democrática. Poder, em vias de ter um direito negado ou uma ameaça desse direito ser negado, poder se socorrer ao Poder Judiciário é uma garantia imprescindível. Quando a gente tem um direito e esse direito é violado ou ele está em ameaça de violação, a gente pode recorrer. O direito à saúde é igual. Lembrar que a gente, por muito tempo, discutiu a judicialização sobre uma perspectiva até hoje, uma perspectiva negativa. E eu estava lembrando ali na conversa com a doutora Ana de que a judicialização, em certa medida, ela ajuda, inclusive, a reconhecer determinados vazios assistenciais, a reconhecer de que há um problema, talvez, no sistema, que demande uma ação da política pública, do gestor de política, para corrigir. Assim foi em diversos graus da nossa história, e eu acho que é importante a gente lembrar. A judicialização é importante mantê-la, não vamos jogar o bebê essa com... conquista fora. Não vamos também. jogar de jeito nenhum, não vamos abrir mão dessa conquista civilizatória importante, mas reconhecendo que é preciso aí ter medidas e dosar um pouco ela, como o Supremo tem feito aqui em diversas posições, inclusive, para dar maior racionalidade à garantia do direito fundamental à saúde. Pois é, falando do Supremo, o Supremo já foi acionado diversas vezes, né, doutora Ana? O que a senhora pode comentar aí de decisões importantes? O Supremo, nas suas decisões, ele tem fundado muito sobre essa sustentabilidade do SUS e, como também disse o doutor, sobre o orçamento. Se realmente existe um orçamento e ele tem que ser ali, tem que ser seguido, né? Tem que realmente ser usado de uma forma consciente, ele não pode dar decisões provendo tudo, né? Então, realmente tem que tomar muito cuidado.
ele tem tomado muito cuidado. Eu sei que hoje em dia as pessoas estão batendo muito no Supremo por causa dessas decisões, mas se eles realmente não frearem algumas decisões e saírem liberando todos os tratamentos e remédios, como vai se obedecer os princípios mesmo do SUS, de equidade, de universalidade? Então, o Supremo ele é cauteloso nas suas decisões hoje em dia para que se mantenha tanto os princípios e quanto também ali no equilíbrio dos cofres públicos. Reconhecendo como um problema estrutural, o Supremo tem adotado, no processo de decisão sobre o tema da saúde, um processo de ampliar as escutas. Então, a gente vem fazendo desde 2009 a audiência pública realizada pelo ministro Gilmar Mendes, agora recentemente nessa que originou o tema 1234, o Supremo tem feito uma ampliação dos atores que participam desse processo de construção dessas soluções. São soluções que dialogam com a necessidade de ter uma racionalidade por um problema que tem bases estruturais e que precisa ser olhado com o cuidado necessário da importância dessa política, que é a política de saúde. Então, eu acho que ele tem sido muito, como a doutora Ana falou, cauteloso, mas assertivo ao estabelecer parâmetros, limites para o gozo desse direito humano fundamental que é a saúde. E temos mais uma pergunta de telespectador. Vamos ver. O que é o programa SUS Digital? Doutor Tiago. Um dos grandes gargalos do SUS, eu falei só daquele de a população brasileira reconhecer o SUS, mas um dos grandes gargalos é de que os dados em saúde, eles são imprescindíveis para que a gente possa fazer gestão da política pública de forma assertiva. Então, eu preciso, de fato, conhecer quais são os problemas que a população vive para que eu possa direcionar a alocação de recursos para enfrentá-los. E nós temos um grande problema, é que eu tenho uma pulverização de pontos de atenção e a partir de dados que não necessariamente são interoperabilizados. Esses dados de um determinado ponto de atenção na unidade básica não necessariamente chega com a mesma linguagem para um sistema que possa gerenciar esse conjunto dessas informações. O SUS Digital tem relação com ampliar, a partir das novas tecnologias, o acesso a esses dados e a qualidade desses dados para melhorar a capacidade do sistema de entregar saúde com mais qualidade, com mais eficiência, melhorar as escolhas alocativas dos recursos para que a gente possa fazer isso. O SUS Digital é permitir também que as pessoas possam conhecer ali na palma da sua mão, hoje todo mundo tem um celular, quais são os pontos de atenção que eu preciso ir, quais são as vacinas que eu tenho que tomar, quais são os remédios que estão disponíveis na farmácia popular, quais são o conjunto de direitos que eu, enquanto usuário do SUS, possuo. Isso faz com que o SUS se aproxime das pessoas e que nos permita também fazer melhor com mais qualidade, com mais cuidado e cuidar mais da população brasileira. E como acessar? É só baixar o aplicativo ali e usar? Meu SUS Digital, em qualquer dessas lojas de aplicativo, seja qual a plataforma que você use, e a partir desse aplicativo, com o cadastro do GovBR, você acessa seu cartão SUS, seus registros de vacina tomados, seus registros, inclusive, dos seus filhos, a necessidade de acompanhamento das medidas de promoção e prevenção da saúde. Então, as campanhas, inclusive agora, por conta do aumento das queimadas e dos problemas respiratórios a ela decorrentes, estão lá, e diversas informações úteis e imprescindíveis para que a gente não adoeça e, se adoecermos, possamos saber em que local nós poderemos encontrar alguém que possa fazer o cuidado necessário. E o bom do SUS Digital também é o quê? Você não perder as informações durante o tempo, porque as minhas informações das vacinas, quando minha mãe faleceu, eu perdi. Então, você ter esse arquivo de todas as suas vacinações e todos os teus tratamentos é muito importante. Imagine o quanto o médico pode ser mais assertivo se ele conhecer a sua vida na relação com os profissionais de saúde. Se ele tiver acesso ao seu conjunto de prontuários médicos, desde a sua primeira infância até a sua vida adulta, podendo conhecer ali quais são os problemas de saúde que você já teve, quais são as alergias que eventualmente você tem, quais são os tratamentos que você já se submeteu, o quanto isso nos dá a capacidade de potencializar o cuidado. E quem abastece? É o próprio serviço de saúde ou a própria pessoa pode colocar algum dado ali, doutora Ana? Não, o próprio serviço de saúde. A pessoa não tem ali ingerência. Mas de uma alergia, por exemplo, se ela foi tratada, vai ficar ali então? Sim, vai ficar.
Lembrando que a gente tem, nesse mesmo sistema, a necessidade de dar conta, e aí toda vez que a gente fala em SUS digital, da proteção de dados. Os dados de saúde são dados sensíveis, são dados que precisam ter, serem dados não identificados e dados que possam ali nos ajudar a fazer isso, mas preservando a privacidade das pessoas. Bom, a gente teria muito mais a falar aqui, mas infelizmente o nosso tempo chegou ao final. Doutora Ana, doutor Tiago, muito obrigada pela participação tão importante de vocês aqui para a gente esclarecer. Eu agradeço também a sua companhia. Você pode rever os programas nas nossas redes sociais. Você encontra a gente pelo @Rádio e TV Justiça. Também estamos no YouTube, Instagram, Spotify e Threads. Até o próximo Artigo 5º. Tchau!